Amém? Deus abençoe. Essa manhã vai ser uma manhã poderosa. O Senhor ministrou uma palavra poderosa no meu coração e vamos compartilhar com vocês. Abra comigo Gênesis, capítulo de número 24, o verso de número 11. Olha, o texto diz assim, verso de número 11. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Verso 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser incline o cântaro para que eu beba. E ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos meus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, fala comigo, antes que ele acabasse de orar, amém, eis que surgiu Rebeca. Quem? Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. Vamos até aqui. Pai amado, obrigado por essa mensagem. E que o Senhor encontre em nós um coração disposto a te ouvir e disponível diante da tua chamada. Nos ensine a cada dia, Pai, a conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que possamos de verdade, Pai, nos aproximar daquilo que o Senhor deseja que nos tornemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa mensagem que hoje nós vamos ministrá-la, ela é muito poderosa. Nós viemos de uma série de mensagens falando sobre algumas mulheres que mudaram o mundo a seu tempo, pela fé e convicção no coração. Mas hoje nós vamos falar, e tem sido poderoso a cada reunião. Quem esteve nas últimas reuniões aqui? Deus tem sido maravilhoso naquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, na nossa igreja. Mas hoje, de alguma forma, Deus vai nos levar a entender o coração de uma mulher que de fato entendeu que ela era a resposta de Deus para a vida de alguém. Perceba que essa história aqui revela o intento de Abraão, não de Isaque, mas do coração do pai em relação ao filho. O que acontece? Um capítulo anterior, você vai perceber que Sara morre. A mulher de Abraão morre, a mãe de Isaque. Abraão volta da terra de onde ele está e vem para sepultar a sua mulher. Mas Isaque, ele como um filho com muito carinho pela mãe, foi gerado diante de um ventre estéril de sua mãe, um filho tão precioso, uma promessa. A mãe muito ligada, muito apegada àquele jovem, aquele menino, agora um adulto. Ele com o coração desfalecido pela morte de sua mãe, muito triste, abatido, provavelmente depressivo. Seu pai Abraão, ele tenta fazer algo, ele diz assim: eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho. Olha que interessante. E a oração, ela não é de Isaque, a oração é de Abraão. Você vai ver no capítulo anterior, essa oração aqui é do servo, mas a oração primeira é de Abraão. E Abraão faz um voto com o teu servo, ele faz um pacto com ele. E agora eu quero contar um pouquinho de história para você.
Quando Abraão, um pouquinho antes, você vai ler na sua casa, leia o capítulo 22, 23, 24 todinho, que você vai entender essa história. Abraão chama o seu servo, ele fala, antes de tudo, toque por entre as minhas coxas. Parece estranho para nós, mas era uma forma de fazer um pacto com o homem. Não tinha papel assinado, não tinha um testamento assinado, mas existia um pacto, uma aliança que um fazia com o outro, e aquilo era um pacto de sangue, valia muito mais do que qualquer tipo de documento que nós temos hoje, porque hoje em dia você assina um cheque, você só entrega um papel, você não sabe se realmente você vai receber aquele valor, mas antes não, ele vem, levanta o seu vestido, as suas vestes, e o servo dele toca na sua virilha, e ali ele faz um pacto com o seu Senhor. Abraão disse para ele, você promete para mim, diante do Senhor dos Exércitos, que você vai até a terra de onde eu saí, não busque na nossa terra onde nós estamos, mas na terra de onde eu saí, alguém da minha parentela, para que seja por esposa de meu filho Isaque, para que se acalme a tristeza do coração dele. Ainda ele segue dizendo, e prometa para mim, faça um pacto comigo, faça uma aliança, de que se alguém negar a tua chamada, aí só assim você vai estar livre do pacto que nós fizemos. Olha que interessante, tamanha força que existia a aliança de palavra entre um e outro. Somente se alguém negar a tua mensagem, você vai estar livre dessa aliança. E ele foi. E ele chega na terra de onde Abraão saiu. Lembra da história, da promessa? Sai da tua casa, da casa de seus pais, da sua parentela, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. É essa terra. E ele vai, ele encontra, ele chega lá num poço de água, onde as mulheres vão no final da tarde tirar água, porque elas não poderiam ir durante o período que os homens estavam ali. Quando todos vão, as mulheres saem de suas casas e vai retirar água. E aquele servo de Abraão, ele vai junto ao poço e ora ao Senhor. Senhor, Deus de Abraão, Deus do meu Senhor, eu faço um voto contigo de que quando eu falar que eu estou com sede, os meus animais estão com sede, a mulher que o Senhor separou para o meu senhor Isaque, ela vai dizer bem assim, beba, meu Senhor. É interessante você entender que as orações que nós vemos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, eram orações tão profundas e tão claras, eram pactos tão singelos, porém tão claros, que não tinha como ter confusão. A gente não ouve a voz do Senhor, ou não compreende o que o Senhor está falando, porque o nosso coração está cheio de impurezas, a nossa mente, o nosso ouvido está ouvindo tantas vozes que Deus está falando e a gente não compreende. E ele diz, se ela disser, beba, eu vou saber que é ela. E quando ele fala, ela diz o quê? Verso 18, beba, meu Senhor. E prontamente baixando e tirando a água, deu de beber a ele, e tirou água para os seus camelos também. Agora é importante que você saiba algo. Abraão, Isaque e agora Rebeca. Essas três figuras, elas tipificam algo que nós, se compreendermos, nós vamos entender a intenção de Deus para com a humanidade, a intenção de Deus para com os povos, a intenção de Deus para com a terra. Abraão e Isaque tipifica muito claramente o pai e o filho. Perceba, Abraão, quando ele sobe ao monte, Deus fala para Abraão, Abraão, dê-me o seu filho. Dê-me, Abraão, aquilo que te mais importa. Sacrifique, Abraão, aquilo que opera em primeiro lugar no teu coração. Aquilo que é de mais valor na tua vida, você vai sacrificar para mim. Abraão não titubeou. Abraão simplesmente creu na palavra do Senhor e subiu com Isaque. E eu já disse para vocês, Isaque não era um bebezinho. Às vezes a gente vê o filme, vê uma série, vê um desenho animado. Muitas vezes nós, para ministrarmos a nossa própria consciência, cria um mapa da história onde Abraão está subindo ao monte com uma criancinha, um bebezinho no colo. Está pesado? Pega o Thales então. Sobe com um bebezinho no colo.
Mas a grande verdade é que a Bíblia diz, o texto diz que Isaac sobe com a lenha. Um bebezinho não sobe com lenha. Não, era um jovem de 25 a 30 anos. Um jovem adulto. E ele sobe com toda a lenha. E como eu já disse para vocês e fortaleço, se ele tinha 25 anos, no mínimo, um sacrifício por ano ele fez. Em média de 3 a 5 sacrifícios por ano eles faziam. E ele sabia toda a liturgia do sacrifício. Quando o pai fala, filho, vamos subir para sacrificar o Senhor, ele sabe o que vai acontecer, ele percebe no meio do caminho, porque o texto diz assim, Isaac fala para o seu pai Abraão, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, onde está o sacrifício? E Abraão se cala. No momento que Abraão se cala, ele entende que o sacrifício era ele. Agora, um adulto diante de um homem de 100 anos, ele tem ou não tem força suficiente para correr? Tem, mas tem momento da sua vida, meu irmão, que você não pode abandonar o sacrifício. Ainda que você entenda de Deus, Deus, eu vou sacrificar a minha vida em prol de um propósito um pouquinho maior do que eu, em prol de um projeto maior do que eu não vou correr desse sacrifício, eu me faço voluntariamente sacrifício em prol de um projeto que muda a história da terra. Deixa eu te falar algo, no momento que Isaac entendeu que ele era o sacrifício, ele tinha o direito de descer, porque o voto de Deus era com o pai, não era com ele. Tem momento, meu irmão, que você vai se sacrificar pelo projeto do coração de alguém, porque você faz parte de algo poderoso que Deus está construindo, ainda que você sinta que não é teu, mas você faz parte. Você faz parte de uma igreja, de um lugar, de um projeto, de uma semente nessa cidade que vai operar, que Deus vai operar através desse lugar coisas poderosas, mas você pode falar, mas esse compromisso é do meu pastor. Não, deixa eu te falar, você faz parte desse projeto, meu irmão. Não abandona o barco, não abandona. No momento que você precisar sacrificar, faça parte. Porque o projeto é maior do que nós. O projeto é maior do que nós. Isaac, ele sobe junto com o pai. E Hebreus, ao contrário do texto aqui, de Gênesis, Hebreus diz assim, que Abraão, certo dia, que Deus ressuscitaria Isaac dentre os mortos, ele subiu para sacrificar o filho. E quando ele sobe, coloca Isaac sobre o sacrifício, sobre a madeira, sobre a lenha, ele vai sacrificar o filho, Deus proveu o cordeiro. Preste atenção em algo. Abraão era o pai, tipifica Deus, entregando o filho por sacrifício. Isaac tipifica o filho, se entregando por escolha própria, porque quando ele entende que ele é o sacrifício, ele sobe voluntariamente em cima do altar. Isaac carrega a própria lenha, tipificando Cristo naquela caminhada, carregando a sua própria madeiro sobre as suas costas, todo martirizado. Isaac tipifica o próprio Cristo, carregando o madeiro para o seu próprio sacrifício. Agora, envolvido nessa história aqui, de tristeza, de lamento, Abraão ora, Deus, traga uma mulher para que traga alegria para a vida do meu filho, que quebre essa depressão, essa tristeza. E ele envia o seu servo para buscar uma mulher de dentro da sua casa. Preste atenção nisso. Rebeca, fala comigo, Rebeca tipifica a igreja. Nenhum propósito grandioso de Deus é gerado senão a partir de uma morte ou da entrega de uma vida, de um sacrifício. Quando Adão foi gerado por Deus, Deus disse assim, façamos o homem, façamos. Ele está falando para quem? Para os anjos? Não. Ele está falando, Pai, o Filho e o Espírito. Era uma reunião. E ele disse assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme o quê? A nossa semelhança.
Agora Deus, Ele não tem forma física. Deus o Pai, Ele não tem forma física. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Deus está presente em todos os âmbitos da natureza. Deus está presente na compaixão, na misericórdia, no poder. Deus está presente em toda a natureza humana, toda a natureza criada. Deus está presente no ar, no vento, no sol, em tudo aquilo que nós vemos, nos sentimentos. Deus está presente em tudo. Deus não é uma forma física. Agora, quando Ele façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele está falando de uma forma, de um modelo, de um padrão que precisa ser extraído para que forme alguém que possa se caracterizar como Deus. Agora, Deus não tem uma forma física, mas tem alguém que tem. Apocalipse, João diz assim: e o cordeiro que foi imolado antes da formação do mundo, tinha alguém ali. E a partir do modelo de Cristo, de Jesus, Deus forma um homem. Preste atenção. E Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. E Adão é feito conforme a imagem de Cristo. Perceba isso. Quando no Éden, Adão peca e percebe que está nu, não é porque ele não sabia que está nu, é porque o teu corpo resplandecia a luz. Aleluia. O teu corpo tipificava a glória de Deus. Abraão, quando ele pede ao Senhor: Senhor, deixa-me ver a tua face. Deus diz para ele, Moisés, quando Moisés pede para Deus: deixa-me ver a tua face, Deus olha para ele: Moisés, não tem como, porque se você ver a minha glória, você vai cair morto. Aí ele fala assim: você vai ver por detrás de uma fresta de uma rocha. Quando eu passar, você vai ver uma pitada de quem eu sou. Aleluia. Agora deixa eu te falar algo. Adão é feito conforme a imagem e semelhança de Deus, e conforme a imagem de Cristo, a luz, o poder, a glória de Deus manifesta em um homem. Agora Deus coloca dentro do íntimo de Adão um desejo. Qual que é o desejo? Deus não brota em Adão a partir do que não existe. Deus brota em Adão a partir de um desejo de se relacionar. Por isso que Ele cria o homem. E Adão não tipifica somente o Cristo, ele tipifica também a igreja. Porque quando Deus cria Adão, Ele cria ele com um sentimento. Qual o sentimento? De ter alguém do lado dele para que ele pudesse se relacionar. Por isso que quando ele se depara com os animais, ele fala: eu não achei ninguém que se parecia comigo para me relacionar intimamente. E Deus cria o homem para ter um relacionamento com o homem. Por quê? A partir de qual sentimento? Do sentimento de Cristo, de ter relacionamento com a sua igreja, com a sua noiva, comigo e contigo, de ter um relacionamento íntimo. E esse sentimento passa para o homem. Agora esse homem precisa ser morto para que o projeto da humanidade seja criado. Preste atenção nisso. Deus mata Adão. Sabe por que a Bíblia fala que Adão adormeceu? Porque Deus não podia ser escrito morte antes do pecado. Então o homem apenas adormeceu, porque para Deus a morte é um simples estágio da vida. A morte e a vida para Deus é apenas um sopro. Então Deus te matar e te colocar de pé, para Ele é a mesma coisa. Então Deus mata Adão, mas no vocabulário de Deus antes do pecado, Ele é apenas o quê? Porque já já Ele acorda.
Alguém aqui tem sonho que foi morto por alguma coisa que aconteceu na sua vida, meu irmão? Não precisa levantar a mão, não. Só recebe aí onde você está. Se algum sonho na sua vida estava morto, deixa eu te falar algo. Morto por uma frustração da sua vida, morto por uma palavra do inimigo, morto por alguma coisa que alguém fez para você, deixa eu te falar algo. Deus é capaz de ressuscitar esse sonho. Para você estava morto, mas para Deus apenas adormecia. É momento de reviver. É momento de colocar em prática aquilo que Deus escondeu dentro do seu coração. Aleluia. Deus mata Adão e tira a mulher de dentro de Adão. Essa mulher representa a noiva do Cordeiro. Agora Deus leva Isaac para o sacrifício. Isaac se propõe morrer por um projeto maior. E é interessante que quando esse servo do Senhor, ele vai em direção, em busca de alguém, ele diz assim: Senhor, aquela na qual eu sinalizar que o Senhor entregue como esposa do meu Senhor, Isaac. E Rebeca se apresenta ali como a mulher na qual o servo de Abraão tinha orado, mas preste atenção no texto, o capítulo 15, põe para mim, Jean, por favor, capítulo 24, verso 15. Olha, o texto diz assim: antes o quê? Que ele acabasse de orar, eis que surgiu quem? Antes que ele acabasse de orar, os projetos de Deus, as coisas de Deus, a resposta de Deus para a tua vida, a maioria deles acontece enquanto você está orando. Ele acontece no processo da oração, no processo do clamor. Entenda isso, aquilo que você inicia, você não pode botar fim. Se você iniciou um processo de oração na sua vida, continue, porque no meio da oração, Deus vai te favorecer. É no meio do clamor, é no meio da perseverança, é no meio da esperança que Deus se manifesta. Olha só, antes que ele acabasse de orar, enquanto ele estava prostrado, orando, enquanto ele estava intercedendo, clamando a Deus, quem aparece? A resposta de oração. Aleluia. Alguém pergunta para mim: pastor, quero fazer o jejum de Daniel, posso fazer? Claro que pode, deve. Só que preste atenção numa coisa: o jejum de Daniel, ele durou 21 dias. Mas o jejum de Daniel, sabe qual que era? Eu vou parar de comer e beber, só vou comer algumas coisas, ele revela ali, enquanto o Senhor não responder. Aí o texto diz assim, que no mesmo dia que ele começou a orar, um anjo desceu do céu com a resposta na mão, mas houve resistência pelo príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, e foi enviado um arcanjo para lutar aquela batalha, e no 21º dia a resposta chegou a Daniel. Então deixa eu te falar uma coisa, se não tivesse passado das regiões celestiais, Daniel estava jejuando até hoje, porque ele entendia que no meio do clamor é que Deus responde a nossa súplica, é no meio do jejum, é no meio da intercessão, é no meio da oração que a resposta vem. E sabe o que a gente faz? Deita na cama, com sono, porque ficou até de madrugada assistindo uma série que saiu nova, e a gente ora durante 5 minutos. Se resistir 5 minutos, falando: Deus, eu preciso disso, disso, daquilo, e coloca na caixinha do correio espiritual, achando que alguém vai pegar a cartinha, levar para Deus. Deus, acho que está na hora de responder isso aqui. Querido, sem perseverança não há vitória na vida de ninguém. É por isso que a pastora Ivete disse: você pode operar num dia, mas se no outro dia a tua vida não estiver entregue para Jesus,
A tua saúde não vale nada diante da salvação da tua alma. A perseverança é eu prosseguir, é eu caminhar. Agora essa mulher, ela vem como uma resposta de Deus para a vida de um homem que nem sabia, por intercessão do pai, por intermédio do servo. Agora Rebeca representa a resposta de Deus. E nem tudo na nossa vida é resposta de Deus, é resposta de oração. Tem mulher de monte, mas tem uma que é resposta de oração para a sua vida. Tem marido, todo mundo tem marido, tem um monte de gente que tem marido, mas tem um que é resposta de oração. A porta vai se abrir, mas tem uma que é resposta de oração. O emprego tem um monte, mas tem um que é resposta de oração. Casamento tem de monte, mas tem um que é resposta de oração. Filho tem um monte, mas tem um que é resposta de oração. E aquilo que é resposta de oração leva você a prosseguir, a perseverar, a ser virtuoso, a prosperar, a crescer na vida. A gente sempre entendeu isso, que um casamento de Deus faz crescer. Se a pessoa está em ruína na vida financeira, a porta não se abre, o casamento, o relacionamento conjugal está desfalecendo. Quando a pessoa era de Deus e agora se relacionou e esfriou, muito provavelmente foi um casamento, mas não foi resposta de oração. Tem coisas para tudo na nossa vida. Tem igrejas em todo lugar, mas tem igrejas que são respostas de oração. Deixa eu te ensinar algo. Uma igreja, ela não se faz. Nós não criamos uma igreja. Nós não construímos uma igreja. Nós não começamos uma igreja. Uma igreja se nasce a partir de sementes que Deus coloca no coração de um, de outro, de um, de outro, de outro, vai unindo os propósitos. Chega num momento que você fala, e eu não estou entendendo nada, e Deus está te falando, é porque eu estou gerando uma coisa poderosa através da vida de vocês. Vocês são sementes de Deus para essa cidade, quiçá para essa terra. Entenda isso. Um dia lá na frente, quem estiver aqui com a gente vai ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Agora deixa eu te falar algo, querido. Nenhum projeto grandioso de Deus, ele é revelado se antes não houver sacrifício. Sacrifício. É você estar aqui hoje pela manhã, para muitos aqui é um sacrifício. Por quê? Talvez o esposo ficou em casa blasfemando o fato de você estar aqui. Talvez o esposo ficou em casa questionando por que você está na igreja de novo. Por que você continua essa vida? Por que você está fazendo isso? Vai lá levar dinheiro para o pastor, vai. Vai lá. Mas no teu coração você sabe que a semente que Deus plantou aí, homem nenhum consegue matar. Aleluia, a chama que Deus colocou aí no seu coração, que está ardendo, somente o Espírito Santo é capaz de aumentá-la e diminuí-la. Homem nenhum nessa terra é capaz de apagar a chama que Deus colocou no seu coração, querido. Homem nenhum nessa terra é capaz de apagar, de destruir o projeto grandioso que Deus tem feito na sua vida. Agora, mediante o teu sacrifício, é que as grandes coisas acontecem na sua vida. Resposta de oração. Antes que acabasse de orar. Agora preste atenção em algo que eu quero caminhar para o fim com você. Aquilo que é para você, ninguém pode tomar, mas você pode abrir mão. Olha o que Abraão fala para o servo dele: vai, eu faço um pacto contigo. Somente se ela negar a mensagem, você está livre dessa aliança. Do contrário, você só volta aqui com a esposa do meu filho, em cima de um camelo. E aí o texto segue dizendo, ele fala assim, ó: o servo de Abraão coloca tesouros na mão de Rebeca, coloca pulseiras de ouro na mão dela, deita tesouros diante dela, abençoa com tesouros o pai, a mãe e o irmão. E eles ficam todos alvoroçados com aquela situação.
Aí ele fala: ainda hoje me liberem para mim voltar para o meu senhor. E o irmão dela disse assim: pode ir, mas deixa minha irmã aqui por mais 10 dias. Ela tinha aceitado a mensagem. O pacto que aquele menino fez com o seu senhor não permitia ele voltar para casa de mãos vazias. Ele disse: eu não posso, eu preciso cumprir a ordem que me foi dada. Aí o irmão dela disse: mas ela não pode sair daqui. Ele fala: não é assim que funciona. Deus me mandou aqui, e eu vou voltar cumprindo o que Ele me chamou para fazer. Aí o irmão dela faz uma coisa muito interessante. Ele faz assim, ó: então vamos fazer o seguinte, vamos ver com a nossa irmã o que ela escolhe, o que é desconhecido ou a sua própria família. Aí ele chama a irmã, então chama a mulher, chama a Rebeca e diz assim: irmã, se você for, você tem que partir hoje, mas se você ficar, ele vai sozinho. Ela diz: eu vou. Sabe por quê? Rebeca tipifica a igreja voluntária, a igreja que Jesus em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, eu não vou arrombar a porta do coração de ninguém. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uma igreja que escolhe voluntariamente ir ao encontro do seu noivo, uma igreja que não se permite as circunstâncias de fazer parar, mas ela entendeu o chamado do noivo e agora não fica mais parada, ela escolhe voluntariamente ir ao encontro do noivo. Aí quando ela vai em caminho, em cima de um camelo, a Bíblia diz que Isaac nem sabia, mas ele olha no meio do campo, ele olha e vê alguém chegando, ele fala: quem é aquela mulher? No mesmo instante a Bíblia diz que Rebeca olha e diz: quem é aquele homem? E o servo diz: esse é o filho do meu senhor. Rebeca, você é a noiva e ele é o noivo. E a Bíblia diz que ali foi feito um pacto que mudasse toda a história da humanidade. Meu irmão, fique de pé, eu quero orar com você. Tem coisas que você tem que fazer voluntariamente. O sacrifício é só teu, o que é teu, ninguém pode tomar, mas você não abra mão do propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Esse é o seu noivo. Agora não tem como. A Bíblia diz que nós devemos clamar que venha o quê? O teu reino. Por quê? Porque a nova Jerusalém vem descendo e o noivo vem vindo junto. Por que o servo não levou Rebeca até o arraial de Isaac? Por quê? Porque o noivo vem vindo ao encontro da noiva. Meu Deus, o noivo vem vindo ao encontro da noiva, e quando a noiva vê o noivo no meio das nuvens, ela vai glorificar, ela vai desejar o noivo, ela se adorna. O servo encheu ela de tesouros, ela se adorna antes da vinda do noivo, ela se adorna, ela se prepara, ela se santifica, ela se purifica, porque ela sabe que ela está sendo preparada para algo maior do que ela, para algo poderoso. Por isso que ela não rejeita o chamado, ela não rejeita a mensagem. Não espere a trombeta tocar para você se adornar. Se prepara, porque o noivo está vindo. Se prepara. A Rebeca tipifica a igreja. Ela está adornada, ela está preparada, ela está linda, ela está cheirosa, ela está santificada, ela tem compromisso antes de ver o noivo, ela fez um pacto antes de ver o noivo e não abre mão. Meu Deus santo, aradamamama xeradacaranamamama essaias, eradacamamama xorredeçadaradacamai. Meu Deus, santo Deus, santo Deus. Ah!
lá, querido. Ore, 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 santifique. Senhor, Pega a sua voz, enche os céus desse lugar, querido. Tem coisa na sua vida tua face que precisam ser arrancadas para que você seja adornada, preparada para um propósito que é maior do que você. onde estás nesse lugar. Saiba de mim. Tem coisa que é só seu. É só seu. Ninguém pode ser sacrificado no teu lugar. Ninguém pode se sacrificar no teu lugar. Ninguém pode se sacrificar pela tua família. Ninguém pode se sacrificar pelo teu esposo. Ninguém pode se sacrificar pela tua esposa. Ninguém pode se sacrificar pelo teu filho, senão você. Senão você. Não abra mão da tua mensagem. Não abra mão da palavra profética que foi lançada na tua vida. Não abra mão dessa chama que arde no teu coração. Não abra mão dessa palavra que martela na tua mente. Não abra mão da intimidade com Deus. Não abra mão da aliança com Deus. Não abra mão da tua igreja. Não abra mão do teu culto. Não abra mão do teu devocional. Não abra mão da tua Bíblia. Não abra mão, não abra mão, não abra mão. Vem, acende, Deus. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem, Pai, brilhar, resplandecer o glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Oh, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Sim, tu és. Oh, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Santo Deus, nós te adoramos, Jesus. Brilhar, É isso aí, gente. resplandecer. Não abra mão, não. O meu É, primeiro amor. não abra mão, não. Deus tem coisas tão lindas para fazer na sua vida. É como o Gideão, né? Eu sou o menor de todos. Ah, mas o que Deus tem para fazer? Deus tem um chamego especial com quem é desacreditado. Deus tem um carinho especial. E Ele vai fazer. Ele vai fazer em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nessa manhã, Senhor, porque são sementes do Senhor. Oh Deus, instrumentos do Senhor, Pai, nessa terra, onde passar, Deus, aqui tem uma semente, Deus, que vai frutificar, vai multiplicar, um instrumento de Deus para a libertação, Senhor. Oh Pai, nós não acreditamos que aqui
tem um cabeça, um pastor que vai fazer. Não. Nós acreditamos que cada pessoa aqui é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E onde estiver, é uma palavra profética. Vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer graça, vai trazer misericórdia, vai implantar o reino do Senhor. Senhor, nós acreditamos numa igreja gloriosa, Senhor. Nós cremos, Senhor, numa igreja imaculada. Nós confiamos que o Senhor está trazendo uma mudança nesse tempo. Nós confiamos que o Senhor está transformando nesse tempo, Deus, e nós queremos fazer parte disso, Pai amado. Nós queremos fazer parte dessa transformação, Pai. Nos use, Deus. Ó Pai, que o avivamento que nós tanto esperamos, Senhor, esteja dentro de nós, no nosso íntimo, Deus. Queima-nos, Deus, incendeia-nos, Deus, numa paixão enlouquecida pelo Senhor, pela Tua casa, pela Tua obra. Deus, enche o nosso coração de compaixão, de misericórdia, Deus, que todo dedo que a gente apontava antes, agora se volte para nós, para que entendamos que a misericórdia com que nós alcançamos é a mesma que nós fomos alcançados. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Onde você tocar as tuas mãos, vai ser uma bênção, a prosperidade vai se instalar ali. A porta que estava fechada antes, agora vai estar aberta, porque a unção, a graça do nosso Senhor está sobre a sua vida. Onde os seus pés tocarem, que a glória do Senhor se manifeste, que a tua casa seja chamada uma casa de oração, que todos que entrarem ali, possam sentir que ali reina e opera o Espírito Santo, e nada contrário a isso. Que a palavra que saia da sua boca saia como uma espada e um instrumento do Senhor onde você passar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia.